Bom dia. Bem-vindo a todos aí. Obrigado a vocês que nos visitam mais uma vez. Deus abençoe sua vida. Vocês ouviram aí, viram também o anúncio da Escola Bíblica Portal. Nós estaremos iniciando um novo bimestre hoje. Aquele domingo que vem, dia 3, é hoje, né? Então, talvez você tenha prestado muita atenção no domingo que vem e não no dia 3. Então, fique com o dia 3. E é o seguinte, 2 matérias novas, tá bom? A turma já está acostumada, sabe desse esquema de cada bimestre, 2 matérias novas. Então, células excelentes. Para você que é líder de treinamento, eu vou falar que nem o Reginaldo, você está convocado, tá bom? Faz parte do seu treinamento este curso, 3 meses. Mas se você quiser também conhecer mais sobre células excelentes, sobre o ambiente de pequeno grupo, o que é um pequeno grupo multiplicador, você é bem-vindo também participar dessa sala. É só entrar nos links ali. Se você não sabe onde encontrar, pergunta para qualquer cristão que já participa aí da classe aqui. O pessoal da recepção pode te ajudar e te enviar o link. E a outra matéria nós vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E aí já é um estudo bíblico, capítulo por capítulo, são apenas 3 capítulos, né? Então, os assuntos brotam dali, nós vamos estudar durante 3 meses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Você pode participar e deve também, hoje, 19 horas, todos os domingos, né? Às 19 horas. Você vai entrar no link e vai participar ali da sala, ok? Muito bem. E hoje nós estamos iniciando uma nova série. Você viu essa palavra aqui, talvez falando, que negócio é esse, né? Alguns talvez já tenham ouvido essa palavra antes, talvez até sabe já o que significa, mas é importante que a gente comece o estudo de hoje, comece essa série explicando um pouquinho sobre essa palavra. Podia que projete aí pra gente, por favor. Alelon. Deixa eu ligar aqui, né? Aê! Esse termo, alelon, ele é uma referência recíproca. Indica uma relação de mutualidade. Ele é encontrado apenas nessa forma plural, no seu original, né? E tem por significado uns aos outros. Ou também, traduzido como mutuamente, reciprocamente. De acordo com 2 autores aí, que escreveram um livro de gramática grega, né? Bergman, inclusive, foi meu professor no seminário. E o Rega, bem conhecido também. Esse termo alelon aparece aproximadamente 100 vezes no Novo Testamento. É pouca coisa, gente? Muita coisa. 100 vezes esse termo aparece aproximadamente no Novo Testamento. Então, é uma dica de que nós precisamos entender o que significa e estudar isso, as referências desse texto. Não vamos conseguir trazer todas aqui, estudar todas, mas nós vamos trazer uma parte aqui desses uns aos outros na Bíblia. Tá bom? A função desse pronome recíproco é indicar uma relação de harmonia, sintonia entre os sujeitos de uma oração. Então, deu para entender o que significa alelon, uns aos outros. Você talvez já tenha, né, nas suas leituras bíblicas, já tenha reparado em alguns textos essa ideia de uns aos outros. Por exemplo, vai lá, fala para mim, uns aos outros na Bíblia. O que você lembra? Amai-vos uns aos outros. O que mais? Orar um pelos outros. Suportai uns aos outros. Admoestai-vos, perdoai-vos. Gente, nós vamos estudar alguns destes, mas hoje nós vamos começar com o maior deles. O maior deles. Se você pensar em todos os outros, se você não tiver esse aí, os outros não vão funcionar. Como é que você vai perdoar se não amar? Como é que você vai exortar sem amor?
Como é que você vai suportar sem amor? Como é que você vai orar se você não ama? Eles estão falando da máscara, né? Eu estou que nem o Reginaldo, gente. Se eu colocar essa outra aí, eu vou ter que ler alguns versículos na minha Bíblia aqui. Esse Face Shield eu não estou conseguindo enxergar. Então me desculpe aí, vamos ficar só com a máscara. Mas se tiver ruim, a gente... Tá dando para ouvir bem? Tá bom? Se quiser tirar também, né, Deus? Vem dar um abraço aqui. Vem cá. Eu sei, eu entendo. Obrigado, gente, pela compreensão aí. Mas, Reginaldo, tá difícil. Logo, chego lá. Serve também para o instituto uma pessoa assim, Reginaldo? Dá para alguma coisinha lá? Então tá bom. Eu sou corintiano também, Reginaldo. Aí é ruim, né? Mas olha só, amai-vos uns aos outros, né? Então, gente, ele é o maior de todos os mandamentos. É o que caracteriza você como cristão. Existem várias definições de amor. Não dá para você, né, colocar tudo numa caixinha. Mas eu pensei aqui, Thomas Watson, ele disse que o amor é uma doce e graciosa afeição por meio do qual nós desejamos e promovemos o bem do objeto amado. Interessante essa definição. Ela vai além, porque o amor é muito mais do que apenas uma graciosa afeição. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o amor é uma decisão. É uma decisão. É mais do que uma questão de sentimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É uma ação, uma decisão de agir, de fazer em prol. E aí o Thomas Watson diz então que é uma doce e graciosa afeição por meio do qual nós desejamos e promovemos o bem do objeto amado. O Hernandes Dias Lopes diz que o amor é o cartão de visitas e a marca registrada de uma igreja. É a maior virtude da vida cristã. É verdade. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vamos conseguir trazer todos os conceitos aqui, todos os textos, tal, mas eu trouxe um. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 14, ele vai exortar os irmãos ali, dizendo para eles que eles devem se revestir de amor. E ele diz que o amor, definindo aí de maneira bem objetiva, né? O amor é o vínculo da perfeição. Ou conforme outras traduções, é o elo perfeito. O que ele quer dizer com isso? Imagine dois objetos, duas superfícies, que você precisa conectar as duas, juntar, de uma maneira perfeita, sem rebarba, né? Sem nenhum tipo de folga. E aí você usa uma super cola, de maneira que aquelas superfícies elas se conectem, elas se juntem de tal forma que talvez você nem consiga perceber que outrora eram duas separadas, agora parece que é uma coisa só. Então o amor é essa cola. Ele é essa cola. Deus, voltando a falar também aqui do uns aos outros, Deus é coletivo. Deus, ele subsiste em três: Pai, Filho, Espírito. Sempre foi assim. Deus é eterno. Sempre existiu em três pessoas. E esses três são um. Aí Deus cria o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Porque quando ele fez os animais, ele também fez tudo com parzinho, né? E aí ele cria o homem e fala: não é bom que o homem esteja só. O que ele vai fazer? Uma auxiliadora que lhe seja idônea. E ele cria a mulher. E aí ele fala que os dois vão se unir, deixar pai e mãe e se tornar uma só carne. E assim ele cria a família.
E depois ele cria, pensando já nos nossos dias aqui, ele cria um povo, e hoje ele chama esse povo de igreja. E essa igreja ele diz que é o seu corpo, do qual ele é o cabeça. E ele ora para que essa igreja e esse corpo, com todas as juntas bem conectadas, sejam um nele. Sejam um. Nós até cantamos aqui essa música, né? Que nós devemos ser um. E qual é a cola disso tudo? Qual é a cola dessa trindade para ser um? Qual é a cola dessa família, desse casal para se tornar um? Qual é a cola dessa igreja para que ela seja uma só? O amor. O amor é o vínculo da perfeição. Foi assim que Deus criou. Foi assim que Ele projetou. Por isso Ele diz: amai-vos uns aos outros. Não perca essa cola. Eu quero olhar uma proposta até que eu ouvi do Hernandes Dias, num dos seus sermões, sobre esses 3 degraus do amor. E interessante, como eu falei, tem vários aspectos do amor, o que é o amor. A Lu leu para a gente aqui, 1 Coríntios 13, um texto clássico do amor. E especificamente do versículo 4, ele vai começar dizendo: o amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes e tal. Eu tenho até um estudo sobre esse texto, mas eu não quero tratar dele. Mas ali ele fala, por exemplo, que o amor ele é, no versículo 4, você junta tudo aquilo que está ali, e eu chamei de agradável. Aí eu juntei tudo que está no versículo 5 e chamei esse amor de maduro. Juntei o versículo 6 e chamei esse amor de ordeiro, quando fala que ele não se regozija com a injustiça, mas se alega com a verdade. E juntei tudo que está no 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais se acaba, como resistente. E dá o acróstico do amor, né? Agradável, maduro, ordeiro e resistente. Esse é o amor de Deus. Mas nessa questão dos degraus do amor, o primeiro versículo que eu quero trazer, ele é muito conhecido, porque ele é o grande mandamento. Fazendo uma referência aqui à lei. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Porém, ele é o primeiro degrau do amor, porque ele tem um limite. Vocês percebem aí? Qual é o limite desse amor? Como a ti mesmo. Isso é excelente. E se nós ficássemos apenas nesse primeiro degrau, já seria um grande desafio para nós. Porque a pergunta aqui é: você ama o seu próximo como você ama você mesmo? Talvez a pergunta aí é: mas quem é meu próximo? E Jesus responde exatamente essa pergunta nessa parábola do bom samaritano. Vocês conhecem ou já ouviram falar, talvez muitos, dessa passagem, onde um judeu está subindo Jerusalém, está fazendo uma caminhada por um percurso perigoso, e ali ele se depara com salteadores, e ele então é dado como morto já praticamente. É largado ali naquela beira do caminho, e está passando 2 figuras, um levita, depois um sacerdote, e esses camaradas são homens que simbolizam, né, ali a religião, a lei. E o texto vai dizer, em linhas gerais, que eles não se preocupam com aquela pessoa ali. Eles passam de largo. Talvez, né, por algum tipo de discriminação, não poder tocar em cadáver, ou com medo de ser pego por alguém que estivesse ali de tocaia, e eu tendo alguns compromissos até na igreja, no templo, e não podia perder tempo com aquele cara ali, enfim, N motivos. Mas vai dizer que depois vem passando um samaritano, que não se dava bem com os judeus, inimigo. E aquele samaritano é quem socorre aquele judeu.
é quem dá ajuda. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo desse camarada? E a resposta é: aquele que socorreu, aquele que ajudou, aquele que cuidou, aquele que se dedicou, aquele que se sacrificou, no sentido de investiu naquele homem. Então, nesse sentido, o nosso próximo é qualquer pessoa que Deus colocar na nossa frente. Inclusive, pode ser que seja até o nosso inimigo. A Bíblia fala que nós temos que amar o nosso inimigo. Quem Deus colocar na sua frente, este é o seu próximo. É muito gostoso pensar no nosso próximo, pessoas que nós também gostamos. Pensar no nosso próximo, gente que está dentro de casa. Sim, não deixa de ser, imediatamente, inclusive. Né? Se você não está amando aqueles que são de casa, que valor tem amar os de fora? Começa em casa mesmo. Cônjuges, pais, filhos, irmãos. E isso vai se alongando aí aos da família da fé e para qualquer pessoa que Deus coloque na sua frente, na sua vida. O primeiro grau do amor, então, é aquele que se doa ao próximo como você se doa, você cuida de si mesmo. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que ninguém odeia o seu próprio corpo, antes dele cuida e alimenta. Então essa é a ideia de amar o seu próximo como você se ama. Isso é muito difícil, mas é o primeiro degrau, porque ele tem um limite. Ele tem esse limite. Agora tem um segundo degrau. Jesus vai nos levar para um patamar mais elevado, em João 13:34, quando ele diz lá: novo mandamento vos dou. Mas espera aí, como assim novo mandamento? Esse mandamento não é novo. Ele já existe na lei, ele é o maior de todos. É verdade, mas aqui vai para um outro escopo. Aqui a régua sobe. Porque olha o padrão desse amor agora. Jesus vai dizer: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Agora, não é mais amar o próximo como a ti mesmo. O parâmetro não sou mais eu, ou o meu amor a mim. Mas agora é o amor de Jesus por mim, que é o parâmetro para que eu ame o próximo. Percebe como padrão? O que significa esse novo mandamento aqui? Agora, o parâmetro não é mais humano. O parâmetro é divino. Por isso que aqui é um dom. Esse amor é um dom. Esse amor é um dom. Porque ele só consegue amar dessa forma quem já conhece Jesus. Quem já tem um relacionamento com Jesus. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida. E ele está dizendo para os seus discípulos que agora ele está dando um novo mandamento. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? No comecinho desse capítulo, o texto vai dizer, João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que significa isso? A régua sobe. Jesus nos amou mais do que a Ele mesmo. Então não é amar como a si mesmo, agora é amar como Ele amou. E Ele nos amou mais do que a si mesmo, porque Ele se entregou. Ele se deu por nós. Primeiro que Ele começa vindo a este mundo esvaziando-se, abrindo mão, né, desses atributos divinos, se esvaziou, se humilhou. Por quê? Para quê?
para cumprir um propósito, para cumprir um projeto de amor por mim e por você. Ele abriu mão de si, abriu mão da sua vida. Ele diz: eu mesmo a dou por amor. E agora ele diz, não só diz, mas ele nos exorta e nos ordena e nos capacita, graças a Deus por isso, a fazermos o mesmo. A fazermos o mesmo. Romanos 5, Paulo vai dizer ali, dentro desse contexto maior, que ele não nos amou por mérito nosso, não nos amou porque nós éramos bons. Ao contrário, nos amou quando éramos inimigos, quando éramos fracos, não por causa das nossas virtudes, mas inclusive apesar dos nossos pecados, ele nos amou e se entregou por nós. Esse agora é o parâmetro, não mais como eu me amo, mas como Jesus me ama, mais do que eu amo a mim mesmo. Esse deve ser o meu amor pelo meu próximo, esse deve ser meu amor pelos meus irmãos, esse deve ser o nosso amor uns aos outros, uns pelos outros. Como Jesus nos amou? Todo mundo conhece João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, vamos lá, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É gostoso, a gente decora João 3,16. Mas 1 João 3,16, vamos lá de cor. 1 João 3,16, a referência é a mesma, só coloca lá o 1, João. O problema é que João 3,16 a gente está recebendo. Então é gostoso decorar quando a gente está recebendo, né? Deus amou o mundo e deu. Agora abre lá em 1 João 3,16. Abre lá a sua Bíblia. Como Jesus nos amou? Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é mais difícil de decorar, porque já é quem tem que dar sou eu, né? E não é qualquer coisa, tem que dar a minha vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós. E nesse sentido, bom, ótimo. Mas o que ele diz depois? E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o padrão agora. Esse é o padrão do novo mandamento. Agora, é claro que dar a vida, ele não está falando aqui necessariamente que você agora tem que morrer por alguém, escolher alguém que vai morrer por ele. Não necessariamente. Aliás, eu ouvi uma frase muito legal sobre isso, a respeito do amor de um pai para um filho. Falar assim, eu daria a minha vida, eu morreria pelo meu filho. Morreria pelo meu filho. Mas a questão não é morrer pelo teu filho, é viver por ele. Mostrando esse amor. Mostrando Jesus. E o legal aí é que quando eu mostro Jesus, eu morro. Eu tenho que morrer. Entende isso? Como é que eu vou mostrar Jesus se eu estiver na frente? Se aquilo que eu fizer pelo meu filho, pelo meu cônjuge, pelo meu irmão, for para meu orgulho, for para mim por soberba, então sou eu quem está fazendo. Ou acha que está fazendo. Reivindicando para si a glória. Então, de certa forma, para eu cumprir esse propósito, eu tenho que morrer mesmo, porque é Jesus que tem que aparecer no meu lugar. Não mais eu vivo, mas agora Cristo vive em mim. Então eu morri. E quando eu amo dessa forma, não sou mais eu. Entende isso? Esse é o padrão. Esta é a exortação do segundo degrau. E aí eu pergunto, como eu posso dar a minha vida pelo meu irmão? Defendê-lo, assisti-lo, cuidar dele, equipá-lo, não é, irmão? Equipá-lo é um verbo que vai ficar bastante agora na nossa mente, não é assim? Como que eu posso equipar você hoje?
Como que eu posso servir você para esse propósito? Como que eu posso te amar dessa forma? Segundo aos Coríntios 8:4, abre sua Bíblia lá rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 8:4. Aqui, nós temos o exemplo da coleta para os cristãos pobres da Judéia. E é interessante, eu vou ler desde o contexto do primeiro versículo. Quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Esse pessoal era muito pobre, né? Olha o versículo 2. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, até mesmo acima disso. Versículo 4, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Vocês entendem esse amor? É isso aqui, é esse degrau, amar como Jesus amou, se sacrificando em favor do outro. Eles estavam em extrema pobreza, mas eles foram elogiados porque mesmo assim eles foram generosos. Eles pediram, por favor, nos deixe contribuir. Nem tinha para eles, mas queriam ajudar o próximo. Qual família você abençoou ou tem abençoado nessa pandemia? Tem sido instrumento da bênção de Deus para quem? Nessa manhã, você pode imaginar que talvez, certamente, na verdade, uma criança acordou e perguntou assim: mãe, tem pão? E a mãe respondeu: hoje não. E tem crente morando do lado, na rua, sabendo até disso e fazendo nada. Tem igreja pensando muito mais no seu caixa. Como que nós vamos controlar o caixa da igreja? Como que nós vamos fazer crescer as entradas? Esquecendo que tem gente morrendo no lado, passando fome, mas estão preocupados com as entradas da igreja. Não para abençoar, mas para ser abençoado. Eu vi uma live e eu gostei muito quando um pastor disse que se dessa pandemia você não sair um pouco mais pobre, você não entendeu o que é o Evangelho. Porque você não ama como Jesus amou. Você não entrega a sua vida pelos seus irmãos. Você não sabe o que é o amor de Deus. E um último degrau. Jesus, quando ora intercedendo pelos seus discípulos, no final da sua oração ele diz isso: eu lhes fiz conhecer o teu nome, falando com o Pai, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vocês percebem que num primeiro degrau você ama o próximo como a si mesmo. Num segundo, você ama como Cristo ama você. E num terceiro, você ama como o Pai ama o Filho. Gente, volta lá. Jesus falando: eu fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, ou seja, o amor com que o Pai amou o Filho, esteja em quem? Em nós, os discípulos. Esse amor entre eles esteja revelado em nós, por meio dele em nós, porque ele está em nós através do Espírito Santo. Jesus, quando vai embora, ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Como é que ele cumpre isso? A presença do Espírito Santo, que é Deus. E ele está dizendo: esse amor que o Senhor me amou tem que estar neles, por meio da minha presença neles. Então é um amor da Trindade, exercitado pela igreja.
É assim que o mundo, naquele contexto anterior, João, nesse mesmo contexto, mas do ponto anterior, de João 13, 35, Jesus fala: é assim que eles vão saber que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E no 17, quando ele ora, ele está dizendo que esse amor nosso, do Senhor em mim, por mim, esteja neles. Isso é elevado, mas é um grande privilégio. Nós somos chamados para amar como Deus nos ama e como a Trindade se ama. O amor do Pai para com o Filho tem que estar em nós. Jesus está orando para que a igreja experimente o grau de amor que existe na Trindade. No Antigo Testamento, o Pai está em ação destacada, nós percebemos isso. Nos Evangelhos, já é o Filho que está em ação destacada. E quando Jesus sobe aos céus, ele manda o Espírito Santo, e aí passa a ser ele, o Espírito Santo, que tem uma ação destacada. Agora, não há entre eles nenhum tipo de ciúmes, nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de disputa. É uma parceria, é uma unidade. E é desta maneira que nós, como igreja, que nós, discípulos de Jesus, filhos de Deus, é assim que nós temos que nos amar uns aos outros. Sem disputa, sem concorrência, sem inveja, sem conflito, sem mimimi, uns aos outros, para que Ele seja conhecido, para que Ele seja visto, para que Ele seja glorificado. O amor da Trindade, exercitado pela igreja. Abre lá novamente em 1 João, agora capítulo 4, versos 20 e 21. Primeiro João 4. Se alguém disser, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É inconcebível que você se declare cristão, que você declare que ame a Deus, mas não converse, não tenha relacionamento com algum irmão. Se você ama a Deus, você tem que amar o povo de Deus. Não dá para ser cristão sem igreja. Deus tem providenciado de maneira graciosa, nesse tempo de pandemia, essa opção de nós nos reunirmos online. Tem gente agora aqui sendo abençoada por Deus por meio dessa ferramenta. Mas se ela for usada de uma forma que sirva de desculpa para evitarmos uns aos outros nessa comunhão, nesse serviço mútuo, então é pecado. Assim como também tem gente que está de corpo presente, mas evita da mesma forma a comunhão, evita essa interação, evita esse amor, essa autodoação. Está apenas cumprindo um protocolo de chegar numa igreja, sentar num banco e sair como se nada tivesse acontecido. Não vive a igreja não é. Igreja não é, ela não se limita a isso que nós estamos vendo aqui agora. Isso aqui é uma reunião do povo de Deus para adorá-lo, mas só isso aqui não é a igreja. Se isso aqui é o que você tem na sua vida cristã, frequentar um culto de domingo, você não entendeu o que é ser igreja de Jesus. Porque o amor, o parâmetro do amor vai muito além deste momento aqui.
Muito além. Ser igreja, estar conectado, usando os seus dons, seus talentos, a sua vida, dando a sua vida pelos irmãos. Amando como a Trindade se ama, com unidade. Unidade. Temos que ser criativos para ter unidade online. Mas tem que ter unidade. Terminar aqui com duas ilustrações sobre essa questão da unidade. Ali tem a gente chama de tubérculo de batata, né? É essa palavra, né? Um ramo ali de batata. Quando você colhe, sai assim, né? Quem trouxe essa história? Um cidadão chamado Juan Carlos Ortiz. Olha só, não é meu parente, tá? É um escritor argentino. Tem um parente argentino, que beleza, hein? Mas ele conta no seu livro que quando você colhe lá, o agricultor, né? O cara da roça, ele colhe lá o ramo de batata, sai ali, batatas, todas estão ali conectadas nesse ramo, umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Elas estão juntas, mas não são uma unidade. Não são uma unidade, não estão em unidade. Ele pega isso aqui, colhe, bota numa caixa e leva para o Ceasa. Elas estão juntas na caixa, mas não são uma unidade. Essa caixa chega lá no Ceasa, o feirante vai lá e compra. Escolhe uma caixa dessas aí e tal, e compra, e leva para o seu comércio. Ele já seleciona algumas lá. Coloca numa sacola, numa outra caixa. Elas vão juntas, mas elas não são uma unidade. Aí a dona Maria vai lá na feira e compra 2 quilos de batata ali. Seleciona as que ela gosta. Bota num saquinho. Leva para sua casa. No saquinho elas vão juntas, agora até mais juntas, mas ainda não são uma unidade. Chegando em casa, dona Maria vai preparar aquelas batatas, ela descasca, lava, até cozinha. Mas elas não estão ali, mas não são uma unidade. Até que então, dona Maria resolve fazer um purê. E aí ela pega aquelas batatas, todas elas, as pequenas, as grandes, as tortas, as mais retas, enfim. Das mais bonitas visualmente para ela, até as mais feinhas, ela amassa todas. E ali forma aquela grande massa. Agora sim, não tem mais a feia, a bonita, a grande, a pequena, a áspera, a lisa. Todas são um. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós como igreja. Não tem melhor, nem maior, nem mais bonito. Não tem paulista, nem baiano, nem mineiro, nem argentino, nem brasileiro, nem africano. Não tem faculdade, não tem currículo, não tem escolaridade. Agora todos somos um. As qualidades se misturam para abençoar uns aos outros, para que Ele vença, para que Ele seja conhecido. Esse é o amor que Deus espera de nós. Que sejamos um nele, assim como Ele e o Pai são um. E que esse amor do Pai que está nele esteja em nós, nessa unidade. Outra história conta de 2 irmãos judeus. Essa já não se sabe se é verídica ou se é uma história com E, mas dizem que um desses irmãos era casado e tinha muitos filhos, o outro era solteiro. Mas eles herdaram as terras, trabalhavam ali na sua agricultura e dividiam toda a colheita exatamente pela metade. Exatamente pela metade. E aí, tudo que eles ganhavam, metade para um, metade para outro. Só que aí o irmão solteiro pensou assim: meu irmão, ele tem muitos filhos, ele precisa mais do que eu. Então,
ele começou a fazer o seguinte: toda noite ele pegava um saco de cereal e, sem o outro irmão perceber, levava até o armazém do seu irmão e colocava ali um saco de cereal, toda noite. Porém, do outro lado de lá, o irmão dele pensou o seguinte: eu tenho muitos filhos e eu tenho quem cuide de mim mais na frente. Meu irmão é sozinho, não vai ter quem cuide dele. Ele precisa mais do que eu. E aí, o que ele começou a fazer? Toda noite, sem que o outro irmão percebesse, ele ia até o seu armazém, pegava um saco de cereal e levava no armazém do seu irmão. E eles começaram a perceber que o que está acontecendo aqui? Eu estou levando, mas não está faltando nada, está multiplicando, não está diminuindo. Está acontecendo um milagre. O outro lá, o que está acontecendo? Eu estou levando, mas não está diminuindo. Está acontecendo um milagre. O milagre do amor. Até que um dia eles se encontraram no meio do caminho, com o saco nas costas. É o milagre do amor. É assim que Jesus nos chamou para amar. Dando, doando, servindo, se sacrificando. O amor da unidade é um amor que pensa no outro primeiro, para depois pensar em você. Quando você supre as necessidades do outro, Deus supre as suas próprias necessidades. 1 Coríntios 13, Paulo diz, concluindo aquele capítulo, que foi lido aqui: agora, pois, 3 grandes virtudes da igreja cristã, da vida cristã, permanecem: a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o... Sabe por quê? Porque quando nós chegarmos lá no céu, corpo glorificado, não vai precisar mais de esperança. Não vai precisar mais de fé. Mas ainda haverá amor. É a base de tudo. Deus é amor. Vamos orar? Esse é o nosso desejo, Pai. Que sejamos um, como o Senhor é em nós. Que a gente galgue esses degraus do amor, de amar o próximo como a nós mesmos, mas também entender que o parâmetro do Senhor é um novo mandamento que diz que nós temos que amar o próximo como o Senhor nos ama. E como o amor do Pai foi revelado a Ti, que esse amor também esteja em nós, esse amor da Trindade, que é um amor de unidade, que a Tua igreja entenda isso e viva dessa forma. Que não haja entre nós necessitados, que não haja entre nós nenhum tipo de intriga, nenhum tipo de disputa, de inveja, porque nós não vivemos para nós, não somos de nós mesmos. Nós temos que morrer e dar a vida pelos nossos irmãos. E quando nós deixamos Jesus agir por nosso intermédio, de fato nós morremos. E o Senhor vive, e o Senhor cresce e nós diminuímos. Esse é o verdadeiro amor que o Senhor exige de nós. E que assim seja, Pai, da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.